Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, pastor na área de casais, na área de famílias, da Igreja Batista Betel. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o poder do perdão e da confissão. Nós vamos entender tudo aquilo que engloba a confissão, o perdão, qual é a responsabilidade de Deus com relação a isso e qual é a nossa responsabilidade com relação às nossas falhas, os erros, os problemas que nós mesmos nos envolvemos, ou aquilo que a Bíblia também chama de pecado. E nós vamos entender um pouquinho disso a partir do Salmo 32. O Salmo 32, ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Como é que o pecado pode ser coberto? A Bíblia ensina, através do Novo Testamento, do Evangelho, que o nosso pecado ele pode ser coberto, ele pode ser tratado, ele pode ser purificado. E pode haver uma restauração, uma purificação do nosso coração, da nossa alma, mediante o poder do sangue de Jesus. A Bíblia está dizendo aqui: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade, ou seja, o pecado, iniquidade e pecado são termos semelhantes, são conceitos similares. Bem-aventurado é aquele cujo pecado ou cuja iniquidade é perdoada. E quem é que cobre? Quem é que lida com isso? É o próprio Deus. Através de Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, nós temos, através da fé que colocamos nele, em sua obra vicária, em sua obra substitutiva, através de Jesus de Nazaré, ele é capaz de nos perdoar de todo pecado. Ele é capaz de nos cobrir, ou seja, nos restaurar, nos colocar de volta ao coração de Deus, nos reconciliar com Deus, mediante ao seu sangue precioso. Nós sempre costumamos a dizer, nós cristãos, que há poder no sangue de Jesus. E esse poder é capaz de purificar o mais vil pecador e transformá-lo num filho de Deus, em alguém que vai realmente fazer a diferença na sua geração, em alguém que realmente é modificado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, através do poder do sangue de Jesus. O salmista continua dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade ou pecado, e em cujo espírito não há dolo. Aqui no final, o espírito que não há dolo é um espírito humano, ou seja, uma pessoa, um ser espiritual, que não vive no dolo, na falha, no erro, no engano. Essa pessoa é bem-aventurada. Ou seja, se você andar com Deus, se você andar na verdade, uma vida sincera, honesta, séria com o Senhor Jesus, automaticamente o índice de pecado, o índice de erro, o índice de falhas vai diminuindo na tua vida, a tua alma vai se sarando, vai se purificando, vai se restaurando, você vai se transformando em alguém melhor, em um ser bem-aventurado, em uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, porque você caminha com Deus, porque você leva Deus a sério. Esse homem, essa mulher é bem-aventurado do ponto de vista de Deus. O termo bem-aventurado significa 1000 vezes feliz, ou felicíssimo, é aquele que já não vive pecando, que já não vive errando, que já não vive com o espírito enganado, debaixo da mentira do inimigo das nossas almas, debaixo dos enganos desse mundo contrário à palavra de Deus e aos princípios cristãos. Daquele que não tem dolo no seu espírito, não existe no seu espírito um engano, uma corrupção, uma vida arruinada, uma vida fracassada, uma vida equivocada. É isso que o salmista está tentando dizer. Aí agora, a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre as consequências de um pecado não confessado, de uma iniquidade não tratada. Presta atenção no que o salmista diz a partir do versículo 3. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Nós vemos aqui que o salmista, enquanto não confessou com a sua boca o seu pecado, não tratou isso diante de Deus e diante das pessoas, os seus ossos foram abalados, o seu corpo foi afligido. E não só isso, ele gemia todos os dias, ou seja, sofria. Querido, quando nós não tratamos o pecado, e o que é pecado? Pecado é errar o alvo, é sair do propósito de Deus, é não viver dentro daquilo que Deus planejou para você.
errando o alvo, fazendo um equívoco, fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, que vai esfacelar, destruir e afetar a nossa vida, e não somente nós. Todas as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a nós serão afetadas pelo nosso erro, pelas nossas falhas, por aquilo que a Bíblia chama de pecado, que é errar o alvo. Ou seja, como é importante nós confessarmos o pecado, como é importante nós não escondermos o pecado dentro de nós ou na nossa vida, vivendo uma vida tenebrosa, uma vida trevosa, uma vida dupla, uma vida com coisas escondidas, mal resolvidas. Isso vai afetar os nossos ossos, isso vai nos fazer gemer todos os dias, ou seja, a dor e o sofrimento são muitas vezes, com relação à alma, consequências de uma vida de iniquidade, de uma vida fora do propósito de Deus. Versículo 4 diz assim: porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, quando a gente vive uma vida longe de Deus, como se Deus não existisse, virando as costas para Deus, de cara no pecado, na iniquidade, no erro, na falha, com o espírito vivendo no dolo, no engano, isso vai afetar de tal maneira a nossa vida que nós vamos sentir como que a mão de Deus pesando sobre nós. As coisas não vão dar certo, vão começar a dar errado. A Bíblia mesmo diz em Provérbios: aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, ou seja, abandona os seus erros e falhas, pecados, iniquidades, esse alcançará misericórdia. Ou seja, a mão pesa sobre a pessoa, de noite e de dia, diz a palavra de Deus. E o seu vigor, aqui em outras versões diz o seu humor, a sua alma, se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é uma figura de linguagem que significa como se fosse uma folha murchando. Ou seja, o pecado nos afeta de tal maneira que nós vamos nos sentir como que a mão de Deus pesando sobre nós, e isso acontece muitas vezes através da nossa consciência, que pesa quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós falamos uma besteira para alguém, quando nós mentimos, enganamos alguém, roubamos algo de alguém, ou ferimos alguma pessoa, ou erramos em alguma situação. Essa mão pesando é a consciência que bate lá dentro, que lateja dentro da nossa alma, que repercute dentro de nós e nos leva a entender a seriedade do pecado diante de Deus. Além disso, isso afeta o nosso humor, que é como uma folha que murcha. A alma que não trata o seu pecado, o seu erro, sua falha, sua iniquidade, ela vai murchando, ela vai desfalecendo, ela vai perdendo a vitalidade. E ela vai se tornando uma alma murcha, sequidão de estio, conforme fala aqui na palavra de Deus, no versículo 4 do Salmo 32. Mas aí então tem a resposta de Deus para mim e para você. A partir do versículo 5, o salmista, depois desse estado calamitoso, escondendo o pecado, não resolvendo, não tratando aquilo que ele deveria tratar dentro da sua vida, entra o versículo 5, que é a resposta de Deus para mim e para você. A Bíblia diz: confessei-te, o salmista está dizendo para Deus, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade já não mais ocultei. Dizia eu em meu coração, diz o salmista, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Nós vemos aqui Deus trabalhando no homem pecador, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, e levando esse homem a reconhecer a sua pecaminosidade, as suas falhas, as suas responsabilidades, os seus erros, confessando isso diante do Senhor, confessando, às vezes você confessa para Deus, mas ainda se sente pesado, se sente ainda mal. Às vezes é importante você abrir o teu coração com uma pessoa madura, uma pessoa capacitada, uma pessoa que vai orar por você. Não precisa ser, obviamente, um padre, um pastor, um líder religioso. Pode ser alguém que tenha maturidade, que tenha um coração aliançado com Deus, uma pessoa que leve Deus a sério, que possa ministrar na sua vida, orar por você, te ouvir com um coração aberto e te ajudar de verdade, sem se afetar. Um conselheiro espiritual, uma pessoa madura, um cristão experimentado, ou um líder espiritual, um líder segundo o coração de Deus também é o ideal, é claro. Mas a importância de confessar o pecado é fundamental.
Quando você confessa, dizem os especialistas de cura interior, de cura de coração, de cura de alma, que quando você confessa um pecado, você joga aquele pecado que está dentro de você para fora. É como se nós estivéssemos vomitando aquela sujeira que está dentro de nós, de dentro para fora, através da confissão. Você reconhece, você assume a sua responsabilidade. É claro que é uma situação que envolve a quebra do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, e nós agimos com humildade diante do Senhor, mas existe essa promessa: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Deus tem perdão para você, Deus tem perdão para mim, Deus tem perdão para nós. Todos aqueles que se aquebrantam, que se quebrantam, que são vulneráveis, que reconhecem a sua imperfeição, a sua pecaminosidade, as suas falhas, os seus erros, e se predispõem a mudar, a serem diferentes, a abandonar seus erros e falhas, e pedem ajuda de Deus, Deus tem ajuda para cada um de nós. Deus tem perdão através de Jesus Cristo. O poder do sangue de Jesus tem perdão sobre a sua vida. É capaz de perdoar você de toda a iniquidade. Por isso, não guarde para você, coloque para fora. Confesse diante de Deus, se necessário for, confesse diante dos homens, diante de pessoas especiais para o seu coração, mas resolva essa situação, porque o pecado é mortal. O pecado é um veneno mortal, que se nós não tratarmos, infelizmente, ele vai matar a nossa alma e matar a nossa vida, e vai nos levar para um lugar terrível, que Deus não quer que você vá, sem dúvida nenhuma, ok? Então o céu o que é? Um lugar onde pecadores arrependidos colocaram suas confianças em Jesus de Nazaré, e através de Jesus receberam o perdão dos seus pecados, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor e a nova vida que Jesus planejou para nós. Jesus tem vida para você. A vida eterna é disponível para cada um daquele que crê em Jesus como Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Que Jesus entre na sua casa, na sua vida, na sua família, transformando a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Que você seja convencido através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre todos os homens. Que o Espírito Santo opere dentro do seu coração, na tua casa, na tua família, te abençoando, te prosperando, te fazendo mais alvo do que a neve, purificando a tua alma, o teu coração, transformando a tua vida e restaurando você com Deus e restaurando você com relação a você mesmo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. Louvado seja o Senhor. Lembre-se, há poder na confissão e há perdão de Deus disponível para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Siga-nos nas redes sociais. Nosso Instagram é @PRGIO. O site da igreja, onde você pode assistir os cultos online, é www.btonline.com.br. E o nosso YouTube, onde nós temos mais de 1.200 ministrações ali, é PR Giovanni. youtube.com/PR Giovanni. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor.